Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tópico novo. Nós vamos falar da sintaxe. No caso, a sintaxe de período simples. Então, o que vem a ser sintaxe? É essa parte da gramática que vai estudar a disposição das palavras dentro de uma frase, um discurso, e essa relação de lógica que existem entre elas, entre essas frases. Bom, pessoal, agora nós vamos falar do período, tá? Do período simples. Então, para que a gente possa falar do período simples, nós temos que falar da frase e da oração, ok? O que vem a ser a frase? Ela é constituída de uma ou mais palavras. Ela pode ser compreendida efetivamente quando eu escrevo um contexto. Ela tem que emitir uma mensagem, tá? Exemplo: que calor. O que vem a ser a oração vai ser uma frase ou um segmento de uma frase em torno de um verbo que pode ter ou não um sujeito dentro dela. Exemplo: quem saiu daqui? O que vem a constituir um período vai ser uma frase com uma ou mais orações. Se ela tiver uma oração, a gente vai chamar de simples. Se esse período tiver duas ou mais orações, ele vai ser conhecido como composto. Eu espero que vocês consigam sair daqui e que possa ter uma vida normal. Repare, eu tenho espero, verbo. Consiga sair, uma locução verbal. Possa ter outra locução. Então, eu tenho aí um total de 3 orações, tá? Então, 2 ou mais orações vão constituir um período, ok? Então, basicamente, é isso. Bom, pessoal, nós temos 5 tipos de frases. A declarativa: Marta irá à festa, quando eu estou declarando alguma coisa. Temos a interrogativa: Marta irá à festa? Ela é constituída de um sinal de interrogação no final. Temos a exclamativa: Marta irá à festa? Exclamando, né? Constituída do sinal de exclamação ao final dela. Temos a imperativa, quando eu estou expressando um desejo ou uma ordem, como esse exemplo aqui. Vai embora para sempre, tá? E temos uma optativa. Gostaria que ele fosse embora para sempre. Como se estivesse expressando uma opção. Ok? Então, esses são os 5 tipos de frases que nós iremos trabalhar. Dentro da nossa sintaxe, nós vamos trabalhar os seus termos essenciais. Os 2 termos essenciais da sintaxe de período é o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração se refere. Um exemplo: as praias estão cada vez mais poluídas. Então, quem está praticando essa ação aí, o sujeito, são as praias. Predicado vai ser aquele termo que vai conter o verbo e a informação do sujeito. Exemplo: as praias estão cada vez mais poluídas. Toda essa informação referente às praias vai caracterizar o nosso predicado. Porém, nós vamos nos ater agora apenas aos sujeitos, tá? Não vamos estudar o predicado nessa aula. Agora, nós vamos ver os tipos de sujeito.
Mas antes disso, é importante ressaltar que existe, quando nós separamos o sujeito e o predicado, existe uma coisa caracterizada como núcleo. O que vem a ser o núcleo do sujeito? É a parte, é a informação mais importante que nós vamos observar dentro do sujeito. Então, quando ele é expresso por mais de uma palavra, a gente sempre vai observar uma de maior importância semântica, de maior valor. Nós vamos dar um nome dessa palavra de núcleo do sujeito. Temos um exemplo abaixo. 5 caças americanos cruzaram o céu do Iraque. Nós vamos destacar o sujeito, que é a parte da nossa oração que está caracterizando a ação, e dentro dessa parte nós vamos observar a palavra de maior importância semântica, no caso, caças, que são os aviões. Ela vai se caracterizar como o núcleo do nosso sujeito. Primeiro sujeito a ser estudado, a relembrar no caso, né, seria o sujeito simples. Como eu já expliquei sobre o núcleo, é aquele que só tem um núcleo, tá? Então, se ele tem um núcleo, ele vai ser chamado de sujeito simples. Então, tem 3 exemplos aí. Os homens destroem a natureza, tá? Então, quem está caracterizando a ação? Os homens. Só tem um núcleo, tá? Uma palavra importante. Segundo exemplo, Deus é perfeito. Deus é quem está caracterizando a ação, tá? O fato de ser perfeito. Então, apenas um núcleo. Nosso terceiro exemplo, os alunos estudam para a prova. Então, quem é que estuda para a prova? Os alunos. Eles caracterizam a ação de estudar com o núcleo sujeito simples. Sujeito composto. Como o nome já diz, compõe 2 ou mais núcleos. E eles vão estar expressos na frase. Exemplo, as galinhas e os galos estão na capoeira. Então, repare, dentre os elementos que estão praticando a ação, nós temos 2 palavrinhas importantes, galinhas e galos. Então, sujeito composto. Eu e o Zé vamos ao cinema logo. Eu e o Zé, 2 palavrinhas importantes, eu e Zé, composto. Fome e desidratação afligem alguns povos. Fome, desidratação, configuram as palavras mais importantes. Sujeito oculto. Esse oculto a gente não vê muito nas nossas gramáticas, nos nossos livros. Ele é mais conhecido como elíptico ou desinencial, tá? Então, ocorre quando o sujeito não aparece, mas a gente pode reconhecê-lo facilmente através da flexão do verbo. Exemplo, fiz minhas tarefas. Você consegue, através do verbo fazer, saber exatamente quem é que praticou isso. Fui eu, tá? Então, ele não aparece, mas através da flexão do verbo eu consegui identificar o sujeito. Outro exemplo, viajou ontem à noite. Viajou, através do verbo eu sei que foi ele e ela. Ou foi ele ou foi ela. Então, através dessa flexão, eu sei quem foi que praticou a ação. Dormiste até a tarde. Eu já sei que foi tu, através da flexão do verbo. Então, repetindo. Sujeito desinicial, elíptico e oculto, que querem dizer a mesma coisa, ele é justamente identificável através da flexão do verbo. Sujeito indeterminado. Não tem como confundir o sujeito indeterminado com o sujeito elíptico. Por quê? Nesse caso, quando não se pode determinar, existem 2 estruturas dentro da oração que a gente pode usar para ajudar a diferenciar o indeterminado do oculto. A oração com o verbo na terceira pessoa do plural, sem uma referência de elemento anterior. Exemplo, atualmente, espalham muitos boatos. Espalham, o verbo está na terceira pessoa do plural. Você não sabe quem é que espalha, né? Uma outra forma da gente identificar o sujeito indeterminado é com a partícula C, tá?
O verbo vai estar na terceira pessoa, no caso agora, do singular, atribuído da partícula ser. Como no exemplo, precisou-se de novos professores. Era-se mais feliz naquele tempo. Então, primeira dica, terceira pessoa do plural, sem referência ao elemento anterior. Segunda dica, partícula ser no verbo da terceira pessoa do singular. E para finalizar, teremos as orações sem sujeito. Quando é que vai acontecer uma oração sem sujeito? Quando o verbo for impessoal. O que vem a ser um verbo impessoal? Primeiro, quando se denota um fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu no Paraná. O verbo dando ideia de fenômeno da natureza. Amanhece depressa na primavera. Segundo exemplo de verbo impessoal, verbo haver, quando ele der sentido de existir. Há duas pessoas ali, ou seja, existem duas pessoas ali. O verbo fazer, o verbo haver e o verbo ir também são impessoais, tá? Sem sujeito, tá? Quando indicam tempo decorrido, faz 3 noites que não durmo. Então, assim finalizamos os tipos de sujeito.